aquele que é nascido de Deus não vive. Eu disse que o salvo não pode. Eu disse que o salvo não vive. E você agora está se deparando com a mensagem. 9, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A coisa é séria. Agora a gente precisa entender que pecar é uma coisa, viver pecando é outra coisa. Pecar, todos, sem exceção, peca, porque é mesmo João que revela. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu não estou dizendo aqui, nem João disse que quem é salvo não peca. João disse que quem é salvo não vive pecando. João disse que quem é salvo não pode viver pecando. Então, se alguém vive pecando, esse alguém é um grande candidato para Jesus dizer a ele naquele dia: nunca vos conheci. E essas pessoas que Jesus vai dizer que nunca os conheceu, são pessoas que confessavam ele, que falavam, que adoravam, que glorificavam, que exaltavam ele, que fazia milagre em nome dele, que curava em nome dele, que expulsava demônio em nome dele, mas viviam pecando. E você está vendo aí no texto que está muito claro: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. No meio cristão a gente escuta coisas absurdas, tipo o que eu vou dizer agora. Um determinado irmão se levantou e nos questionou dizendo: eu posso pecar, porque eu creio em Jesus, eu posso pecar. E ele questionou e chegou a ponto de dizer: eu posso ir até para um hotel, se eu tiver alguém com lá e Jesus chegar, ele me leva, porque eu posso. Olha para aí que absurdo. Olha que absurdo. O texto está aqui claro. Quem é nascido de Deus, aqui não está dizendo que quem congrega, que quem canta, que quem louva, que quem prega, quem dirige, não. O texto está dizendo quem é nascido de Deus. Para ser salvo, tem que ser nascido de Deus. Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode nem ver, e muito menos entrar no reino de Deus. Por isso que o Senhor revela: o que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? É muito claro. Quando Jesus nos chamou, ele nos revela que ele nos constituiu uma nação santa, um povo santo, um povo separado, um povo de propriedade exclusiva dele, e que este povo se submete a ele. Não é um povo que não tem domínio, não é um povo que não tem dono, não é um povo que vive de qualquer jeito, não é um povo que vive de qualquer maneira, não. Quem tem compromisso com Jesus se submete a ele, se submete à sua palavra. É por isso que Paulo disse de alto e bom som: não vive mais eu, não vive mais eu, quem vive em mim é Cristo, e este viver é pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Preste atenção, o salvo, e eu espero, e eu sei, e eu acredito que todos nós que estamos aqui somos salvos. O salvo procura viver de acordo com a palavra de Cristo. O salvo procura viver de acordo com a palavra de Cristo. Evangelho de João capítulo 10 é um versículo bastante conhecido do povo de Deus. Muito se prega sobre esse texto.
versículo 27 e 28. Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você, se eu, se qualquer ser humano na face da terra pertence a Jesus, a gente procura ouvir sua voz. Através de quê? Da sua palavra. Quando Jesus diz, ouve a minha voz, ele está dizendo, ouve a minha palavra. Procuram seguir a minha palavra. Não é por fazer parte da igreja, não é por ser batizado, não é por cantar, por pregar, por dirigir, por congregar, por ofertar, por estar na igreja visível, que nos dá o direito de dizer que somos salvos, porque naquele dia muitos vão ser decepcionados. As minhas ovelhas, aquelas que pertencem a Jesus, elas procuram ouvir a voz de Jesus. E Jesus diz, elas, eu as conheço, e elas me seguem. Eu as conheço, e elas me seguem. Estão lembrados do texto que eu li, que Jesus diz, apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Agora, suas ovelhas, Jesus faz questão de dizer, eu as conheço. Eu as conheço. Elas me seguem. Ou seja, elas procuram viver de acordo com a minha palavra. O compromisso delas é com a minha palavra, é comigo. Por isso que Jesus diz, eu as conheço. E aqueles que procuram viver de acordo com a palavra do Senhor, se cumpre neles o versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão, aleluia. Segurança total, segurança absoluta. Naqueles que têm Jesus como Senhor, como Salvador, que se submete a Ele, que procura viver de acordo com a sua palavra. Então, neste momento, vamos fazer uma outra pergunta. Hoje é uma noite de reflexão. Eu, você, nós, procuramos viver de acordo com a palavra do Senhor? Essa pergunta você tem que responder para você mesmo. Ou você nem faz questão de conhecer a palavra do Senhor. Ou você ignora certos preceitos, certas regras, certas normas, certas orientações, certas advertências e vive de qualquer jeito. Eu não estou aqui para julgar ninguém, pelo contrário. Eu estou aqui para divertir, porque enquanto a gente estiver aqui ouvindo, a gente pode mudar a nossa história. A gente pode mudar nosso futuro. Porque não é só dizer para Jesus sim, sim. Não, não é só dizer para Jesus sim. Porque isso é um engano. Quando a gente diz entregue sua vida a Jesus, é você entregar sua vida a Jesus sem reservas. Completamente. É morrer para o mundo. É nascer para Deus. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Não sei, e não estou aqui nem pensando em saber, mas eu estou aqui como um atalaia, como um homem para falar das coisas de Deus para nós. Para quem não procura viver praticando a palavra de Deus, existem várias advertências. Existem várias advertências que ficaram registradas justamente para que a gente tivesse essa informação. Tiago 1, 21 e 22. Você conhece demais esse texto, porque é muito pregado pelos pastores, pelos pregadores. Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22, está escrito: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes
praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem apenas ouve e não procura praticar, ele não está enganando o pastor da igreja. Ele não está enganando sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, seus filhos. Não. Ele está enganando a si mesmo.